You were scrolling down memory lane when you accidentally tapped your ex's post from years ago. Better delete the whole app. When scrolling's a bust, tacos are a must. Paso, the old El Paso. Pick up an old El Paso standard stuffed taco kit today. When modern life gets rough, grab the timeless taste you love. Paso, the old El Paso. Icy Hot Pro with 2 max strength pain relievers. Targets multiple pain receptors. Ice works fast, heat makes it last. Este podcast contém relatos e descrições gráficas que podem ser perturbadoras para algumas pessoas. Ouça com cautela. Olá, eu sou Rodolfo Brenner, host do podcast Clube dos Detetives, e esse é o Crimes Sinistros, a sua dose semanal de True Crime dentro do Relatos do Além. Nesse episódio, vocês vão conhecer a história da Julie Mott, uma jovem que acabou falecendo na flor da idade, mas que, mesmo após a sua morte, foi envolta em um misterioso desaparecimento, nesse caso que ficou conhecido como o corpo que sumiu. Julie Nicole Mott nasceu no dia 15 de agosto de 1989 em Fort Worth, no Texas. Ela era filha do casal Tim e Charlotte Mott e ela tinha um irmão chamado John. Aos 2 anos de idade, a Julie foi diagnosticada com fibrose cística, que é uma doença genética que causa um mau funcionamento das glândulas exócrinas, que produzem muco, suor ou enzimas pancreáticas, o que acaba afetando órgãos como o pulmão, o pâncreas e o fígado. Apesar do comprometimento de saúde, a Julie nunca deixou que a doença paralisasse. Ela praticou esportes durante toda a infância e a juventude, principalmente futebol e natação. Mas a sua maior paixão era a equitação. Ela ganhou seu primeiro cavalo com 7 anos e começou a ter aulas com 9. A família Mott era bem unida e as fontes dizem que a Julie tinha um carinho muito especial pela mãe, que sempre ficou ao seu lado nos bons e maus momentos, como as diversas consultas e vezes que ela precisou ficar internada no hospital. Infelizmente, a doença foi ficando cada vez mais agressiva e a Julie foi parando de reagir ao tratamento. Ela faleceu no dia 8 de agosto de 2015, aos 25 anos, na cidade de San Antonio, no Texas. No dia seguinte, o Tim, o pai da Julie, assinou um contrato com a Mission Park Funeral Chapel, em San Antonio. Julie deixou explícito em vida que ela gostaria de ser cremada e que parte das suas cinzas fossem enterradas junto com o seu cavalo de estimação, que tinha morrido alguns anos antes. O corpo da Julie foi levado para a funerária e a família fez uma pequena cerimônia fechada para os parentes e amigos próximos. Uma das pessoas que esteve presente foi o ex-namorado da Julie, o Bill Wilburn, de 31 anos. Por volta da 1h30 da tarde, todos deixaram a capela, sendo que o Bill permaneceu no local por mais alguns minutos depois que todos saíram, algo que foi confirmado por um funcionário do Mission Park. O caixão da Julie foi movido para um corredor para aguardar a transferência para a cremação, que seria realizado no dia 15 de agosto, o mesmo dia que ela faria 26 anos. A funerária fechou por volta das 4h30 da tarde, quando a equipe trancou o prédio e ativou o sistema de alarme. Na manhã seguinte, funcionários chegaram para trabalhar e se depararam com algo muito assustador. O corpo da Julie tinha sumido, restando apenas o seu caixão vazio. Imediatamente a polícia foi chamada e a família Mott foi avisada.
A investigação ficou sob responsabilidade do sargento Javier Salazar e o crime estava sendo investigado como abuso de cadáver. Posteriormente, o sargento deu uma entrevista dizendo: "Nunca, em 22 anos da aplicação da lei, ouvi falar de algo assim." A principal suspeita era de que alguém, que provavelmente não concordava com a cremação, teria entrado na funerária durante a noite e levado o corpo da Julie. Entretanto, não havia nenhum sinal de arrombamento. O proprietário da funerária, o Robert Tips, chegou a oferecer uma recompensa de $25.000 por pistas que levassem ao paradeiro do corpo. Sobre o envolvimento de alguém da sua equipe no desaparecimento, ele disse: "Esta é uma empresa familiar de 5 gerações. Não estou acreditando que isso esteja acontecendo." Intrigados com a falta de sinais de arrombamento, a polícia começou a focar na tese de que o ladrão do corpo teria feito aquilo ainda em horário comercial, provavelmente entre o término do funeral, às 1h30, e a saída dos funcionários às 4h30 da tarde. A polícia também delimitou o perímetro e localizou uma entrada privativa, que era provavelmente por onde o ladrão teria saído com o corpo. O jornal San Antonio Express News informou ter conseguido uma cópia de um relatório policial em que a polícia descrevia um suspeito, um homem na casa dos 20 anos que estaria obcecado pela Julie. Na época ainda não tinha sido revelado, mas esse homem era o Bill, o ex-namorado. Um mês após o ocorrido, um grupo de voluntários estava procurando por algum vestígio no McAllister Park, quando descobriram um corpo em decomposição. A polícia não acreditava que aquele corpo era o corpo da Julie, e isso acabou sendo confirmado através de uma perícia que identificou como sendo de um homem. Os pais da Julie, no meio disso, estavam muito abalados. O Tim, o pai, disse em entrevista: "Queremos apenas que os restos mortais da nossa filha sejam devolvidos para que possamos encerrar a nossa dor." Em 2016, a família Mott entrou com uma ação contra a funerária no Tribunal do Condado de Bexar. A ação pedia mais de $1 milhão em indenização por negligência grave e incapacidade de explicar como o corpo da Julie tinha sumido. Durante o processo, foi descoberto que a funerária recebia serviços de uma empresa terceirizada chamada Bayer & Bethel, algo que nunca tinha aparecido durante o depoimento dos funcionários. E aí, segundo o que foi apurado, quem trabalhava nessa Bayer Bethel tinha acesso irrestrito ao necrotério, inclusive fora do horário comercial. Além disso, a empresa já tinha enfrentado problemas na justiça por ter trocado 2 corpos em um incidente anterior. Em 2017, o caso finalmente teve um progresso. De acordo com uma denúncia criminal, foi revelado que o Bill, o ex-namorado, tinha sido visto pelas câmeras de segurança invadindo a funerária nos dias 6 e 29 de junho, quase 2 meses antes da Julie falecer. Além disso, ele teria aparecido lá outros dias e perturbado a paz dos funcionários. Ele chegou a ficar preso por alguns dias e depois foi para a prisão domiciliar. Três anos depois do desaparecimento do corpo, em 2018, aconteceu o julgamento do processo dos Mott contra a funerária. Uma das primeiras pessoas a depor foi o Michael Hoffman Jr., que era agente funerário e também o gerente geral ali da funerária. Ele contou que ele tinha ouvido os pais da Julie comentarem sobre o Bill ser o culpado pelo roubo. Só que o Tim e a Charlotte negaram terem dito isso, em algum momento. Um ponto muito polêmico que surgiu foi quando o promotor do caso, o Alex Katzman, acusou um funcionário terceirizado chamado Nicolas Moreno de estar envolvido com o sumiço do corpo. E o motivo é muito pânico satânico, gente, porque seria justamente isso. O Nicolas tinha um histórico perturbador de postagens do Facebook e ele tocava numa banda chamada Flash Holder, que ele estava a seu gênero como Death Metal Brutal, e ele seria satanista, aí, segundo o promotor. O Frederick Bayer, que era proprietário da Bayer & Bethel, ele disse que aquilo era um absurdo e que o Nicolas era um dos melhores e mais gentis funcionários que ele tinha.
A defesa da Mission Park levou um caixão do mesmo modelo usado pela Julie, com o objetivo de demonstrar como o corpo poderia ter sido removido do local. E eles também alegaram que o caixão, que a Julie estava lá no momento, estava com as dobradiças em más condições. Só que o advogado dos Mott alegou que aquela demonstração que eles estavam fazendo não tinha nenhum fundamento, porque aquele caixão que eles estavam mostrando não era o mesmo caixão que a Julie estava na época, né? Então não fazia sentido eles estarem fazendo qualquer demonstração de como o corpo poderia ter sido removido se aquele não era o caixão. E a defesa também chamou um especialista chamado Thomas Prives, que testemunhou sobre o sistema de segurança que a funerária tinha. Segundo ele, esse sistema ele era moderadamente seguro, mas era possível sim manipulá-lo. Por exemplo, se alguém colocasse um objeto no êmbolo do alarme na porta, isso simularia que o sistema ainda estava ativado e poderia explicar por que o alarme não tinha disparado naquele dia. O Bill Wilburn, que era suspeito de algumas coisas, mas não oficialmente, né? Ele foi chamado para depor, mas ele se recusou a responder qualquer pergunta. Os pais da Julie confrontaram ele no tribunal e disseram que ele era contra a cremação e que ele enviava várias mensagens de texto para Julie, mesmo depois que ela já tinha falecido. E com tudo isso, a juíza Norma Gonzalez dispensou o júri, só que a defesa resolveu, assim, de última hora, chamar uma nova testemunha, que era uma agente funerária chamada Nancy Powell. Segundo a Nancy, 3 meses após o desaparecimento do corpo da Julie, ela teria recebido 2 ligações de um homem desconhecido, mas que ela achava que era o Bill, perguntando qual era a melhor maneira de preservar um corpo. E a defesa pediu para que essa informação fosse reapresentada para o júri, que tinha acabado de ser dispensado, só que a juíza ficou muito brava, porque eles deveriam ter feito isso antes, né? Ela tinha acabado de dispensar o júri, então por que eles não tinham feito aquilo? Ela alegou que se fosse uma pista que realmente fosse importante, eles deveriam ter feito isso antes. Então essa testemunha acabou não servindo de nada. E independente de qualquer coisa, os jurados deram razão para os pais da Julie, e a juíza condenou a Mission Park Funeral Chapel a indenizar a família Mott em 8 milhões. 2,5 milhões de dólares para cada um dos pais por tudo que eles já tinham passado, e mais um adicional de 1,5 milhões para cada um por despesas futuras causadas pelo incidente. Em 2018, mesmo ano aí do julgamento, o Wilburn, o ex-namorado, ele deu uma entrevista para a CNN e ele rebateu todas as acusações que a funerária estava fazendo. Segundo ele, o fato da funerária ainda esperar que eu seja seu bode expiatório nesse momento é incrivelmente triste. Ele também admitiu que voltou ao local depois que o corpo da Julie desapareceu, mas apenas para tentar lidar com a perda da ex-namorada. Vocês lembram que o Bill ele estava em prisão domiciliar pela invasão da funerária, né? E após a sua liberação, ele foi instruído que ele não poderia chegar mais próximo do local, com risco de ser preso novamente. Só que isso aconteceu de novo, porque ele se hospedou em um hotel na frente da funerária. E aí, perguntado por que ele tinha feito isso, mesmo tendo sido advertido, o Bill disse que apenas fez isso porque um membro da família dele estava sendo velado no local. Mas parece que ninguém conseguiu confirmar aí essa informação. Também foi revelado que um dos principais motivos de terem considerado o Bill como um possível suspeito foi o interesse irreal que ele apresentou em ter notícias sobre o caso. Segundo aí a funerária, ele chegou a ligar mais de 200 vezes por dia para saber sobre as questões aí do corpo da Julie e também fazia ligações no meio da madrugada para os pais dela. Em 2022, 7 anos após o desaparecimento, o programa San Antonio Express News fez uma reportagem sobre o caso e entrevistou a Charlotte, a mãe, e ela disse: "Eu choro com bastante facilidade o tempo todo. Há muita tristeza no fato de não sabermos onde ela está." E até hoje, em 2025, o corpo da Julie Mott nunca foi encontrado.
Esse foi o Crimes Sinistros, parceria entre o Relatos do Além e o meu podcast, o Clube dos Detetives. E se você gosta de crimes reais, histórias de serial killers e mistérios sobrenaturais, eu recomendo muito que você procure por Clube dos Detetives no seu agregador de podcast ou entre no site www.podcastcdd.com.br. Lá você tem links para todas as nossas redes sociais e também descobre onde ouvir. Eu sou Rodolfo, esse foi o Crimes Sinistros e a gente se vê na semana que vem.